Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Se terminássemos o culto agora, de formas variadas, Deus já falou conosco. Eu costumo dizer que durante muito tempo eu ouvi na igreja: não, agora a gente vai para a melhor parte do culto. Mas deixa eu te explicar uma coisa. O culto é para Jesus. E se o culto é para Jesus, nós viemos aqui para entregar a Ele. Só que a misericórdia dele é tão grande, que na hora que nós estamos entregando a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, Ele manda sobre nós a palavra. O nome disso é graça, misericórdia, é amor. Então, para nós, é a parte que nós recebemos. Mas, para que possamos receber, é necessário que a gente tenha entregue. Pastor, mas eu não entreguei nada hoje ao Senhor. Eu não entreguei minha adoração. Eu vim aqui, estou de pé, bati palma, mas ainda... Então quebranta teu coração diante de Deus. Viver quebrantado é entender que o controle está na mão de quem? De Deus. Desde ontem, que o Senhor me surpreende com as palavras. Ele foi para um culto ontem e eu estava com um tema. Aí eu levei 2 canelas de fogo dentro do carro. O pessoal começou a me catucar no meio do caminho. E o tema mudou. Mas eu tinha preparado uma palavra para ontem à noite. Jó. Aí no meio do culto, antes do culto começar, eu corri no carro. Peguei um lembrete que eu tinha deixado lá de algumas coisas que eu ia pregar não sei quando. Aí disse: mas glória a Deus, a palavra de amanhã está pronta. Aí quando foi hoje de manhã, eu fui lavar o carro, o Senhor disse: não é esse não. Eita glória. 2 Samuel. Segundo Samuel capítulo 9. Verso 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, verso 1. Diz assim. Todos encontraram? Segundo Samuel, capítulo 9, verso 1. Um dia Davi perguntou: será que resta ainda alguém da família de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por causa de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Era um homem. Chamaram-no, pediram que viesse falar com Davi. E o rei perguntou: você é Ziba? Ele respondeu: sou eu mesmo, seu servo. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul, para que eu use de bondade de Deus para com ele? Ziba respondeu: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Amém? Você vai ler comigo, só para você gravar. Eu vou ler e você vai repetir. Como dizia meu sogro, uma leitura responsiva. Ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Espírito Santo de Deus, Tu é a palavra, Tu é a verdade. Reunimos os nossos corações nessa noite para Te adorar. Só para Te adorar, só para Te adorar. E Tu não tens nenhuma obrigação de falar conosco aqui, nenhuma. Tu és dono de tudo. Com a Tua voz Tu fizeste todas as coisas. Mas queremos mostrar a dependência de Ti agora, dizendo que muitas vezes não sabemos para onde ir, o que fazer, como resolver. E a solução dessas coisas, o direcionamento, a bússola, vem da Tua voz, da Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala conosco hoje, na medida que Tu queres e o que Tu queres.
não o que queremos, o que precisamos. Pois o que precisamos é muito maior do que as nossas expectativas. Em nome de Jesus, Espírito Santo, estamos à mercê da tua vontade. Em nome de Jesus. Você pode sentar. Não é a primeira vez que você ouve uma palavra sobre esse texto. Eu, inclusive, já preguei muitas vezes aqui na igreja sobre esse texto. Mas hoje pela manhã, alguns traços específicos dessa história começaram a fazer meu coração bater mais forte. E a gente precisa estar sensível à voz de Deus, a como Deus quer falar e o que Ele quer falar. Essa história é uma história trágica de um menino que nasceu príncipe, cresceu até perto dos seus 5 anos como um príncipe, e um dia viu seu avô, Saul, seu pai, Jonatas, sua mãe, todos mortos. E a pessoa que tomava conta dele, a babá, pegou ele às pressas e saiu correndo. E o texto diz que no meio, numa parte do caminho, ela tropeçou, caiu. E o menino tornou-se deficiente dos pés. De ambos os pés. Existe um teólogo, que todos já ouviram falar aqui, chamado Martinho Lutero. E ele disse que achou em algum escrito antigo que Mefibosete não só caiu, mas uma carruagem passou por cima dos pés dele, e por isso que ele ficou deficiente. A Bíblia não fala isso, a Bíblia fala apenas da queda. Mas seria uma queda muito terrível, né? Uma queda que deixaria os pés deficientes. Esse menino, por ser príncipe de um principado destituído, agora ele era um fugitivo. Porque na época, quando um rei novo assumia, toda a corte tinha que morrer. Não havia continuidade. Ah, não, vamos ajudar aqui, vamos deixar o bichinho aqui fazendo alguma coisa no palácio. Não, morriam todos. Mas Mefibosete, ele foi para um lugar chamado de Lodebar, morar na casa de alguém chamado Malqui. Então ele foi para a casa dos outros, para uma terra difícil, aleijado de ambos os pés e fugitivo. Resta mais alguma coisa para a gente dizer que a história desse menino é trágica? Será que podia piorar? Só que não é sobre ele que eu vou pregar hoje. Eu quero começar com o verso 1. Um dia, Davi. E Davi era o quê? Rei. Eu vou perguntar, você vai dizer agora. Um dia, Davi. E Davi era o quê? Rei. Um dia, o rei Davi acordou pela manhã e disse: tem alguém da casa de Jonatas que eu possa abençoar? Isso não é nada comum. Isso é totalmente fora da regra. Rei não sai procurando ninguém, não. Rei é procurado. Rei não sai pedindo nada a ninguém, não. Rei manda. E as pessoas que estão ao redor dele já providenciam antes da necessidade aparecer. Só que Davi era um rei diferente. Davi era um rei segundo o coração de Deus. Por isso que num belo dia ele acorda pela manhã, olha para os servos que estavam ao redor e diz:
Hoje a minha vontade é abençoar alguém. E eu quero abençoar a quem eu prometi. Jonatas, pai de Mefibosete, era amigo de Davi. E era uma amizade totalmente improvável. Porque o maior inimigo nessa terra de Davi era o pai de Jonatas, Saul. Imagine que amizade. Quando eu era criança, passava uma novela que era os Mezengues Berdinardi. Como é o nome dessa novela? Não fale não, que você não é noveleiro não, você é crente, viu? Eu assisti a novela desse tempo. Era o Rei do Gado, era? Não, né? Todo mundo querendo dizer, né? Segurando, porque... Que rei sou eu? Eu não assisti isso, não. Que rei sou eu? Eram os Mezengues Berdinardi. Eles eram inimigos. Mas Jonatas era o melhor amigo de Saul. Ou melhor, de Davi. O melhor amigo de Davi. O pai de Jonatas era inimigo mortal de Davi. Só que a amizade deles era tão grande que Jonatas começou a receber revelações de Deus qual era o futuro de Davi. Chega um certo momento que Jonatas diz assim para Davi: quando tu fores rei, o rei era o pai dele. Quando tu fores rei, não desampara a minha família, não. Que relacionamento improvável. Que relacionamento estranho. O filho do rei dizer para um nada. Porque o que Davi era aos olhos da corte? Nada. Valorize quem está contigo quando você não tem nada, viu? Valorize quem está com você nos começos. Valoriza quem está contigo quando ninguém abre a porta para você. Quando você vai para um lugar e ninguém te conhece, sabe? Aquela pessoa que diz, senta comigo. Sabe quando é que você está triste e manda uma mensagem para 10, 15 pessoas? E só uma diz assim, amém. Como é que eu posso te ajudar? Você está onde? Hoje não, mas amanhã eu posso ir aí. Que tem um relacionamento de verdade. Cá entre nós, existem tantos relacionamentos fakes. Aquele relacionamento de palavra bonita, né? Conta comigo. Tenta contar com a pessoa. Para ver se ele vai. Faz melhor, tenta contar com a verdade da pessoa. Porque contar com a hipótese, dá para contar com o mundo inteiro. Agora tenta contar com a verdade. Por exemplo, dizer, você está errado. Não, você está errado. E a minha amizade, meu amor por você é suficiente para dizer que você está errado. Amo você está errado. A amizade entre Davi e Jonatas era baseada na verdade. Por isso que Davi ouviu de Jonatas, quando tu fores rei. Ou seja, ele tinha certeza que um dia Davi seria rei. Lembra da minha família. E fazer promessa quando está todo mundo no mesmo nível, ó, na mesma altura, no mesmo degrau, é muito fácil. Difícil é lembrar da promessa quando você sobe um degrau. É ou não é? Quem aqui já teve a experiência de trabalhar com alguém na mesma função e essa pessoa ser promovida e daqui a pouco essa pessoa esquecer de tudo que prometeu, que conversou, até da amizade mudou com você? Já viveu isso? Já viveu? Eu já. Só que Jonatas era crente, entendeu? E no coração do crente isso é diferente. No coração do casal isso é diferente. O casal que serve a Deus no namoro é bom, no noivado é maravilhoso. E no casamento é extremamente maravilhoso. A gente não mente no namoro não, a gente promete. No noivado a gente reafirma a promessa. E no casamento a gente cumpre. E não o contrário. Isso é um relacionamento estabelecido na verdade.
promessa feita por Davi a Jonatas chegou a hora de cumprir. Davi se acorda pela manhã e diz: a quem eu posso fazer bem? Mas fazer bem em que casa? Na casa que eu prometi. A quem eu me comprometi. E com quem foi que eu me comprometi? Com Jonatas. Tem alguém da casa de Jonatas que eu possa abençoar? Aí alguém ouviu e disse: a pessoa mais próxima da história de Saul aqui é alguém chamado Ziba. Vai chamar Ziba. Aí lá vem Ziba. Quando Ziba chega, o rei pergunta: você é Ziba? Ele diz: sou eu, teu servo. Estou aqui para te servir. Aí Davi diz: tem alguém da casa de Jonatas que eu possa abençoá-lo? Qual foi a pergunta? Coloca aqui o texto para mim. Capítulo 9, verso 3. Vê a pergunta. Então Davi perguntou: existe mais alguém da família de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Qual foi a pergunta? Se tinha alguém. Por acaso essa pergunta foi: tem algum homem da casa de Jonatas? Tem alguma mulher da casa de Jonatas? Tem algum soldado da casa de Jonatas? Tem algum cozinheiro da casa de Jonatas? A pergunta foi o quê? Tem alguém. Esse alguém quer dizer alguém vivo. Amém? Tem alguém vivo na casa de Jonatas? Qual era a condição para ser abençoado pelo rei? Ele não entendeu, né? Eu espero que quando você entender, você dê glória. Qual foi a condição que Davi impôs para abençoar alguém? Está vivo. Tem alguém vivo da casa de Saul? Aí Ziba responde: ainda existe um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Por acaso a pergunta era o problema que ele tinha? Para que esse menino foi mostrar o problema, hein? Não foi isso que o rei perguntou. O rei perguntou se tinha alguém vivo. Mas Ziba, não, ele está vivo, mas ele é aleijado. Eu vou te explicar por quê. Na época, deficiências físicas, qualquer que fosse, se fosse coxo, se fosse aleijado das mãos, se fosse cego, se fosse surdo, se fosse o que ele fosse, era maldição. Então, basicamente, Ziba disse assim: tem um, mas ele é amaldiçoado. Então, se ele era amaldiçoado, se eu trouxesse diante do rei, eu estaria fazendo o quê? Amaldiçoando o dia do rei. Então, o que é que Ziba se preveniu? Olha, tem sim uma pessoa, mas tenha cuidado com ele, porque ele é amaldiçoado, ele é aleijado, ele tem uma deficiência. Só que o rei perguntou apenas o quê? Se tem alguém. E o que é que você precisa estar para o rei operar na sua vida hoje? Ah, mas eu não estou forte. Você está vivo? Ah, eu estou meio triste. Você está vivo? Não, mas eu estou meio desapontado, sabe? Você está vivo? Não, mas me excluíram do WhatsApp da família. Hoje eu não vou mais receber aquelas figurinhas segunda-feira de bom dia. Você está vivo? Não, mas eu perdi o concurso. Você está vivo? Meu coração não está ardendo mais. Você está vivo? O rei te diz nessa noite
que Ele está procurando se você está vivo. E se você estiver vivo, isso é suficiente. Tem um. E ele é aleijado de ambos os pés. Ele é amaldiçoado. O que a gente faz com ele? O que a gente faz, já que ele é aleijado? O texto continua. E aonde ele está? Sabe o que foi que Davi disse? Já que ele está vivo, traz. Por que Davi não foi na casa dele? É ou não é uma honra receber uma boa visita? É ou não é uma honra receber uma visita? Imagina, alguém que você gosta, que você ama, chega na tua casa. Pode não ter nada preparado, mas você não fica feliz quando alguém chega? Que você gosta? Que há muito tempo você não vê? Seria uma grande honra para Mefibosete receber a visita do rei, não era? Só que Mefibosete não estava na casa dele, ele estava na casa dos outros. A terra que Mefibosete estava não era dele. O que Mefibosete estava vivendo era uma vida de fuga. Ele era foragido. Mefibosete não era ninguém. Mefibosete era tido como amaldiçoado. Aí o que o rei disse? Traz ele para esse lugar aqui, porque eu quero honrá-lo aqui. Não, você precisa mergulhar nisso agora. Porque às vezes Deus nos tira de onde nós estamos e nos leva para um lugar, porque é lá que Ele vai nos honrar. Você pensa que Mefibosete foi sem medo, foi? Ele pensou, me encontraram aqui, agora eu vou morrer. Já pensou os soldados reais batendo na porta de Maqui? Olha, a gente veio buscar Mefibosete. Cadê ele? Estava ali. Dá ali aquele troço. Aí disse que foi, não, o rei mandou te buscar. Ele disse, vou morrer. Será que ele vai matar como? Enforcado, com espada, com uma lança? Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Não se chega na presença do rei de qualquer forma, sabe disso, né? Levaram ele para algum lugar, deram um banho nele, ajeitaram o cabelo, colocaram outra roupa. Porque quando o rei manda chamar para fazer o bem, na hora que ele chama, o bem já começa a acontecer. Quem aqui mudou de vida assim que Deus mostrou o chamado sobre sua vida? Na sua mão, assim. Porque é assim que começa. Na hora que o chamado acontece, a gente já começa a ver o céu diferente. Só que a gente esquece disso e você não pode esquecer. Você tem que lembrar a hora que o Senhor disse assim, é você. O coração tem que arder da mesma forma da primeira vez que o Espírito Santo disse, eu estou contigo. Porque a tentativa do inimigo vai ser de forma insistente te fazer parar. Porque a voz de Deus só precisa ecoar uma vez, sim ou não? Lá em Gênesis, no capítulo 1, o Senhor disse, haja luz. Até hoje a luz está aí. Aí sobre tua vida o Senhor tem que dizer, eu quero você na palavra, eu quero você na palavra, eu quero você na palavra, eu quero você no louvor, eu quero você no PG, eu quero você caminhando, eu quero você ensinando, eu quero você discipulando, eu quero você... Hã? Quem aqui já ouviu de Deus o seu chamado? Levanta sua mão. Jesus só precisa falar uma vez. Uma vez. Vai buscar esse menino. Trouxe o menino chegou diante do rei. Como é que o menino estava? Vivo.
Procura no texto, Davi dizendo: e esse pezinho aí, meu filho, o que foi que aconteceu? Você consegue pelo menos ficar de pé? Dá uma carreira para eu ver você correndo com esse pé assim. Você rasteja, é? Davi se apresenta para ele e diz assim: eu sou o rei, e sobre a tua vida eu vou fazer o bem a partir de hoje. Lê para mim o tema da palavra. Lê para mim o tema da palavra. Levanta a mão quem está vivo aqui. É suficiente. É suficiente. A promessa continua, o propósito continua, o chamado continua, a glória continua, a unção continua, a autoridade continua. Só basta estar vivo. Quando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, chegou diante de Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto, Davi disse: Mefibosete. Ele respondeu: aqui estou, às suas ordens. Então Davi lhe disse, verso 7: não tenha medo, porque eu vou fazer o bem sobre você, por causa de Jonatas, porque eu vou cumprir com a minha promessa. Mais uma vez, Davi era um rei segundo. Tem que ler que nesse texto diz que ele era um rei segundo o coração de Deus. Todo mundo sabe aqui que Davi errou, pecou, transgrediu, sim ou não? Mas na posição de rei, ele era um rei segundo o coração de Deus. Sabe o que é uma pessoa segundo o coração de Deus? É que ele faz o que Deus faz. Deixa eu te explicar melhor. Que a atitude dele reflete a atitude de Deus. Então eu posso te dizer que da mesma forma que Davi não olhou para nenhuma deficiência que Mefibosete tinha, Deus está olhando para você agora e dizendo: não importa o que não está funcionando, importa que você está vivo, porque eu sou o dono da vida, e na hora que eu quero eu faço tudo funcionar de novo. O rei não perguntou o problema. O rei não perguntou o que estava faltando. O rei não perguntou o que estava sobrando. O rei já começou a dizer: eu vou ser bondoso com você. Não tenha medo. Vou restituir a você todas as terras de Saul, seu pai, e você comerá sempre na minha mesa. 5 horas antes, Davi era um intruso na casa dos outros, morava numa terra seca, numa terra difícil, e era aleijado de ambos os pés. O rei se lembrou dele, e por causa disso agora ele tem terra. O rei se lembrou dele, por causa disso agora ele tem casa. O rei se lembrou dele, a partir de agora ele come na mesa do rei. Aponta para quem está ao teu lado: o rei não esqueceu de você. O rei não esqueceu de você. O rei não esqueceu de você. Basta estar vivo. Eu já orei a Deus dizendo assim: Senhor, manifesta em mim. E nada acontecia. Senhor, tira tal coisa de mim. Nada acontecia. Até que um dia eu disse: eu estou usando o que o Senhor já me deu. Eu estou usando plenamente o que o Senhor já me deu. Eu estou refletindo a glória de Deus com o que Ele me deu. Que injusto. Eu estou pedindo a Deus novas ferramentas onde eu não estou usando nem as que Ele já me deu. Deixa eu começar a usar a ferramenta que eu tenho. Deixa eu começar a usar
a espada que ele me deu, deixa eu começar a usar o capacete que ele me deu, deixa eu começar a usar a couraça que ele me deu, deixa eu começar a usar o talento que ele me deu, o dom que ele me deu. Aí depois disso, se ele entender que pode derramar mais uma gotinha, ele derrama. Se não, basta estar vivo. Ziba colocou como obstáculo para a bondade do rei os pés deficientes de Mefibosete. Eu quero te dizer nessa noite que você precisa colocar esse espírito de Ziba para correr. É difícil dar glória nessa hora, né? Porque eu estou te dando a responsabilidade de fazer isso. Você precisa de colocar para correr esse sentimento que fica dizendo: mas se eu tivesse, mas se eu fosse, mas se me ajudassem, mas se me dessem a mão. Ei, basta estar vivo e entender que o rei chama você. São 8,5 bilhões de pessoas na face da terra. Você pensa que Deus te chama pela rua, pela casa que você mora? Ele diz assim: Daniel, você está vivo, eu quero te usar. Aquiles, você está vivo, eu quero te usar. Jorge, você está vivo, eu quero te usar. Ele te chama pelo nome. E mais, ele tem um novo nome para você. Você já entendeu a profundidade dessa ideia de novo nome ou não? Quem aqui chama a esposa? Quem é casado aqui? Levanta a mão, só os homens. Quem é casado? Pode baixar. Dessas mãos erguidas, quem é que chama a esposa de outro nome? Um nome carinhoso. Quase todo mundo, né? Por quê, hein? Porque quem é íntimo tem um nome de intimidade, sim ou não? Há um dia Deus vai chegar para você e vai dizer assim: toda a tua vida eu quis estar como eu estou agora com você. Teu pai e tua mãe te deu um nome lá na terra, mas no meu coração você era isso aqui. Esse é o teu nome eterno para sempre, a partir de agora. Porque agora você é meu para sempre, ninguém toma. Nosso relacionamento não vai ter ninguém no meio. É eu e você. Ele tem um novo nome. Com pé aleijado, com mão aleijada, com cegueira, com deficiência, com problema, com dificuldade, com obstáculo. Para ele o que importa é estar disponível, é estar vivo. Mas a gente tem esse costume de fazer dos obstáculos impedimentos. Tem alguns obstáculos que são muito altos, sim ou não? E a gente tem que se esforçar para passar eles, né? Só que depois que a gente passa, é obstáculo, não é barreira. Existe uma diferença aí entre obstáculo. Obstáculo dá a ideia de esforço para ultrapassar. E barreira é uma coisa difícil de ultrapassar. Talvez para algumas pessoas impossível de ultrapassar. Nessa noite eu quero te dizer que o teu obstáculo não se compara ao tamanho do teu Deus. E se ele está dizendo que você vai passar o obstáculo, você vai passar o obstáculo. Você não tem direito de transformar em barreira o que o Senhor chamou de obstáculo. Como eu disse, faz tempo que eu desisti de pregar o que eu quero. Para Ziba, o obstáculo na vida de Mefibosete era ser aleijado de ambos os pés. Um dia, um homem chamado Moisés viu um obstáculo diante dele. Como era o nome do obstáculo? O Egito. E o nome do outro obstáculo? O Mar Vermelho. O Egito, cheio de cavalos, carruagens, armas, morte. Diante dele,
um mar intransponível, difícil de ser passado. Ele olha para um lado, olha para o outro, se prepara para entender esse de Deus aí. E faz o quê? O que é que você faz quando você não tem mais o que fazer? Você clama, sim ou não? Coloca aí Êxodo capítulo 14, verso 15. Êxodo capítulo 14, verso 15. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que faça o quê? Escuta bem, escuta o que eu vou te dizer agora. Sabe o que foi que Deus disse a Davi? A Moisés? Não é hora de orar, é hora de agir. Pastor, mas a gente tem que viver em oração, sim. Só que a gente ora esperando a resposta. Quando a resposta vem, a gente age. Só que tem coisas que eu não preciso esperar a resposta, porque a resposta já chegou. Então eu não vou orar, eu vou fazer. Quem está dizendo isso aqui é ninguém mais nem menos do que Deus. Moisés, não é hora de orar, é hora de fazer. Sabe qual é o problema de muitas pessoas? Na hora de fazer, ele ora. Na hora de orar, ele faz. Talvez hoje seja teu dia de orar, e no dia de orar, você não faz. Mas talvez o teu dia de fazer já passou faz tempo, e tu está orando, esperando uma resposta que Deus já te deu. Então faz. Só que a gente fica orando com vitimismo. Deus, me dá só mais 2 gotinhas de coragem. Vai ter que acontecer com você o que aconteceu com Moisés, é Deus falar do céu: não é hora de orar, é hora de fazer. Porque eu sou assim com Lucas. Vou fazer tal coisa, vai fazer tal coisa, meu filho. Tá, pai. 2 minutos depois, já fez. Vou fazer, pai. 3 minutos depois. Vá-se embora. Não é porque eu estou perguntando que você vai fazer o que eu mandei. Não é hora de fazer outra coisa, é hora de fazer o que eu estou mandando. Imaginem a visão limitada que eu tenho por ser um pai humano. Agora imagina Deus. Não tem a porta que você está esperando que se abra? Talvez seja você que vai pegar no trilho e fazer assim. E vou te dizer mais. Deus estava dizendo isso porque Moisés ia passar o rio, era? Sim ou não? Não. Ele só não. Tinha ou não tinha uma multidão para passar depois dele? E quando a tua hora de fazer chegar e você tiver que fazer, não vai passar só você não. Vai passar você, vai passar tua filha, vai passar teu marido, vai passar teus irmãos, vai passar teus amigos, vai passar teus inimigos, vai passar gente que tu não conhece. Porque chegou a hora de fazer. Oh! O que é que Moisés faz quando leva esse peteleco de Jesus? Ele faz. É para fazer o quê? Levanta a mão com o cajado e o mar vai se abrir. Coloca aí, meu filho, verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um vento leste. Você já tinha ouvido isso, que o vento foi um vento leste? Foi isso que estava ardendo no meu coração enquanto eu lavava o carro.
Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor pôs um vento leste. Leia para mim, vento. Eu vou te explicar um pouquinho sobre o vento leste. O vento oeste era frio. O vento leste era quente. Vamos dizer para a gente decorar e se cair no vestibular a gente marca. O vento oeste era pesado, ele era frio. Tem um negócio chamado convecção. A frio desce, a quente sobe. O vento oeste era frio. Vamos lá. Norte, sul, leste, oeste. O vento oeste era frio. Mas o vento leste era o quê? Quente. Quem já tinha prestado atenção no leste aí? Uma pessoa só. Só prestou agora porque leu, né? Eu não entendi isso. Não me engano não, viu? Jesus está aqui. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar. E o Senhor pôs um vento. Ele era forte e leste. Vamos entender. Vento leste é um tipo de vento. Só que esse vento não era um vento qualquer. Era um vento o quê? Forte e leste. E o vento leste é um vento o quê? Quente. Boa. Guardamos isso. Que soprou quantas vezes? Toda noite. Não está escrito assim ali? Tem gente que acha que foi assim, ó. Bora, povo. Chega. O vento ficou a noite todinha assim, ó. Porque a natureza nos ensina a obedecer a Deus. Quando o Senhor disse ao vento leste, sopre, o vento leste fez o quê? Soprou, 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 soprou. Quando o Senhor disser assim, abra a boca, você abre a boca, 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 abre a boca. Quando o Senhor disser assim, se posicione, você se posiciona, se posiciona, se posiciona, se posiciona. Quando o Senhor disser assim, se posicione no ministério, você se posiciona no ministério, você se posiciona no ministério, você se posiciona no ministério. Quando o Senhor disser assim, abre empresa, você abre empresa, você abre empresa, você abre empresa. Quando o Senhor dizer assim, para de tomar esse remédio, você para de tomar o remédio, você para de tomar o remédio, você para de tomar o remédio. Só que a gente quer fazer assim, ó. O Senhor disse, toca um louvor que o fogo vai descer. Bota qualquer coisa aí. As minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar. Eu não estou ouvindo nada. Jesus? Jesus? A natureza não é assim. A natureza, o Senhor apenas diz, louve. Sabe quando é que o louvor termina? Quando o Senhor diz, pare. Olha para quem está ao teu lado e diga assim, enquanto o Senhor não te mandar parar, continua. Porque a última voz é a dele. E a primeira também. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor pôs um vento leste que soprou toda aquela noite e fez com que o mar se retirasse. Quantas coisas aconteceram com aquele mar? Duas. Primeiro, o vento forte. O forte do vento dividiu as águas, não foi? Só que foram 2 milagres. O leste soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse. Virou uma coluna do lado, uma coluna do outro. Só que outra coisa aconteceu. O que foi a outra coisa? Tornando a terra seca. Vamos lá. Vento frio seca a água. Eu não acredito que vocês não tiveram pelo menos uma aulinha de ciência.
Hoje esqueceram a macaxeira cozinhando lá em casa. A água secou. E só secou porque o fogo estava quente. Para dividir as águas requer o quê? Força. Vamos lá. Para dividir as águas requer o quê? Mas para secar a água requer calor. Você entendeu aí o negócio agora ou não? Para dividir as águas requer o quê? Mas para secar a água tem que ter o quê? Tornando-se a terra seca, as águas foram. Quando o vento soprou, a força dele fez a água abrir. Mas como o vento era quente, o chão fez o quê? Secou. Tem gente que acha também que abriu logo o mar todo de uma vez assim, entendeu? O texto não diz isso. Verso 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha à direita e à esquerda deles. Verso 23. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os carros de guerra e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Em algum momento disse que o mar se abriu todo. Disse apenas que à medida que eles andavam, o que acontecia com o vento? À medida que eles andavam, o mar não, você precisa entender isso aí. À medida que ele andava, o mar e a terra secava. No começo foi maravilhoso, né? Primeiro passo. Segundo. Só que a perna vai cansando, entendeu? A dificuldade vai acontecendo. O pé, né? Vai doendo. E você para um momento assim e diz assim: acho que é porque o Senhor só quer que eu vá até aqui. Seria bom ficar ali, até já estava vivendo um milagre, não estava? Só que atrás quem é que vem? Sabe por que o inimigo chegou tão perto de você? Porque você parou. Sabe o que você vai fazer agora? Começa a valorizar que tem uma parede do teu lado, uma parede do lado de cá. E essa parede quer dizer: por aqui ninguém passa, por aqui ninguém passa. Começa a valorizar quem foi que te trouxe até aquele momento. Começa a valorizar quem está dizendo assim: marche, 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 avance, prossiga, continue, insista. O primeiro passo foi difícil, o segundo passo foi difícil, mas essa caminhada vai ter fim. Você vai chegar do outro lado. Era necessário que a terra tivesse seca? Na minha opinião, não. Já é um milagre grande demais, Arthur. Está aberto ali, é ou não é? É um milagre grande demais ou não é? E por que a terra estava seca? Porque lá no Egito essa galera trabalhava fazendo tijolo, pisando em lama. Eu vou dizer de novo. É porque lá no Egito essa galera era escravo, trabalhava fazendo tijolo, pisando em lama. Talvez a terceira vez seja a hora do efeito, né? Vamos ensaiar isso. Lá no Egito, toda vez que ele pisava na lama, ele dizia: eu sou escravo, eu sou escravo, eu sou escravo, eu sou escravo.
Eu estou pisando tijolo. Eu estou fazendo barra aqui porque eu vou fazer tijolo. Daqui a pouco eu vou apanhar. A comida hoje é ração. Não tem folga, não tem descanso. Se eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui. Olha, meu pé está cheio de lama. Eu estou todo sujo, eu vou morrer aqui, eu vou morrer aqui. Mas o Senhor aparece e diz assim: eu sou o teu libertador. Vocês agora são livres. Vai deixar o passado para trás. A lama vai ficar para trás. Agora é terra seca. O Senhor estava dizendo assim: no novo caminho que eu tenho para você, o passado tem que ficar para trás, a ferida tem que ficar para trás, o passado tem que ser apagado pela minha glória. Tinha que ser um vento forte e quente, para que aquele povo não olhasse para aquele obstáculo como uma barreira. Só supera o obstáculo quem deixa o passado para trás. E sabe o que você precisa hoje? Estar vivo. Quando aquele mar foi atravessado, o mar se juntou de novo, voltou ao seu estado normal, e todo mundo olhou para trás e disse assim: agora a minha vida mudou. Porque para a vida mudar, tem que se atravessar o mar. Diga para a pessoa que está do seu lado agora, a última vez hoje: a tua travessia está terminando. Só falta mais alguns passos. Você vai chegar do outro lado. Para Ziba, e agora eu volto e termino. Para Ziba, o obstáculo de Mefibosete era ele ser aleijado de ambos os pés. Para o rei, não importava como ele estava, importava que ele viesse até ele. Nessa noite, você vai ficar de pé, aí onde você está. E eu não sei se essa palavra foi para 4, 8, 12, 1.200 pessoas. Eu não sei para quantas pessoas o Senhor reservou hoje essa palavra. Mas eu quero te dizer que por amor a você, o Senhor te diz: o que me importa é que você está vivo. Ele está te chamando de volta agora, nesse momento. Com os pés secos, o passado jogado para trás, uma nova história, um novo momento, uma nova caminhada.